Ídolo do torcedor do Atlético, Bernard admitiu que esteve na mira de Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A revelação foi feita em entrevista exclusiva à Rádio 98 FM, em Belo Horizonte, da qual faço parte. Abre aspas para o Bernard: chegamos a conversar com Corinthians, Flamengo e Palmeiras também. Isso aconteceu mais de uma vez. Chegaram a oferecer mais dinheiro do que o Atlético. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas teve propostas. Só que eu queria voltar para o Galo. Tinha prometido e era um desejo meu. Esse episódio, ou esse momento ao qual o Bernard se refere, diz respeito ao momento em que ele sai do futebol grego, decide voltar ao Brasil, tem a oferta do Galo, onde recebe na casa dos 700 mil reais, e recebe também convites e ofertas para ganhar acima de R$1 milhão por mês nos concorrentes que ele mesmo citou. No fim das contas, prevaleceu a vontade do Bernard e mesmo ganhando menos, ele assinou contrato com o seu time do coração. Bernard, que viveu altos e baixos desde seu retorno, momento de maior dificuldade depois de ele marcar um gol na Sul-Americana contra o Juventud de las Pedras. Ele coloca a mão em uma das orelhas para provocar o torcedor que vinha o xingando. A partir dali a coisa ficou terrível. E chegou-se a discutir a possibilidade até de uma liberação gratuita para clubes da Europa na metade do ano. O tempo passou, o Bernard recuperou a condição de titular, sob o comando do Barba tem jogado bem e recentemente foi alvo de uma proposta de €1 milhão do Panathinaikos já recusada. Mesmo com um acordo verbal, semanas atrás, de que ele seria liberado de graça, a coisa mudou de tal nível que mesmo com uma oferta de €1 milhão e o atleta permaneceu nos últimos 5 jogos, o Bernard teve participação direta em 4 gols. Você gostaria do Bernard, 33 anos de idade, defendendo o seu clube do coração? Use o espaço para comentar e avaliar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hoje eu fui atrás também para vocês, que vocês são um bando de fofoqueirinhos, né? Samir, e o Martínez, hein? José Martínez, ele quer voltar ao Corinthians, já firmou. Cara, ó, eu vou te falar uma coisa, ele tá cavando essa volta dele ao Corinthians, falou isso na entrevista na ESPN, e ele dá uma paquerada em alguns dirigentes lá do CT Joaquim Grava, para querer voltar. Mas hoje eu conversei com uma fonte importante que ela falou para mim: esquece. Não há a menor condição do Martínez voltar ao Corinthians, tá bom? Então já queria passar isso para você, torcedor corintiano, não ficar com esperança, e morreu o assunto do Martínez. Martínez hoje é tratado como passado no Corinthians. O Corinthians não vai contratar um jogador que o Corinthians ele voltaria mais velho e com uma cirurgia ligamentar no joelho. Então não interessa ao Corinthians, né, esse tipo de contratação hoje em dia. E falaram para mim, foram enfáticos. Ontem eu não fiz isso, né? Eu só trouxe a informação que o Martínez deu a primeira entrevista e disse que queria voltar, porque eu vou atrás, eu vou confirmar, não tem chute aqui não. Então esquece, foi o que eu recebi. O Corinthians jamais vai contratar o Martínez. Deixa o like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo, né? Você fica triste com isso ou fica feliz? Comenta aqui. Olha só, o Corinthians está em busca de zagueiros no mercado da bola. O Corinthians já mandou o recado aí, tá? Já mandou o recado para o mercado, né? E também tem recebido muitos jogadores, né? Muitos jogadores que têm realmente sido oferecidos. Por exemplo, Luiz Felipe, que foi oferecido, né? Está atualmente no Raio Vallecano. Esse é um jogador que interessa muito, né? Um ítalo brasileiro, né? Um dos nomes aí que mais agradam a diretoria para reforçar a zaga. Ele tem contrato até 30 de junho e sem perspectiva de renovação. Ele deve ficar livre no mercado e é tratado como um dos principais alvos do Corinthians na janela, tá? O entrave é a questão salarial. O Luiz Felipe recebe cerca de R$1,2 milhão, mas ele aceita baixar para R$800 mil por mês. Então, entre 700 e 800, o Corinthians fecharia com o Luiz Felipe, jogador que tem uma carreira aí, vencedora, né, de sucesso, vamos dizer assim, na Lazio da Itália, porque jogou bem lá, foi titular, muitos anos na Europa, revelado no Ituano. Então, esse jogador interessa. Jogador que foi oferecido. Esse aqui, o Luiz Felipe, além de ser oferecido, interessa, tá? E o Lucas Fasson agrada, né? Não houve ainda uma conversa para abrir negociações. O Lucas Fasson tem 25 anos, atualmente está no Lokomotiv Moscou, foi revelado pelo São Paulo, com passagem por seleção de base, tem contrato também até junho, né? E aí vai ficar livre no mercado. Só que tem concorrência de Internacional, de Atlético Mineiro, enfim, que também realizaram as sondagens pelo jogador.
Na atual temporada tem 26 jogos, né, enfim, até que jogou bastante, tem bons números aqui, tem até 2 gols marcados, bolas recuperadas são 3 por jogo, né, também cortes ali são 3 por jogo, enfim, é um bom jogador, 1,87 m de altura, né, enfim, se destaca ali pela força física, tem boa recuperação, é uma opção, tá? Só que me falaram o seguinte, Samir, é o Luiz Felipe, o Lucas Fasson, são nomes realmente comentados, mas tem outros também que a gente está analisando, e o Corinthians não tem pressa. Por quê? Porque o Corinthians tem que pagar o transferban, o Corinthians tem que fazer um monte de coisa, tem outras prioridades, mas em relação a contratar, a zaga é prioridade no Corinthians. Te surpreende a zaga ser prioridade? Você não esperava o ataque, por exemplo? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like, tá? Vamos falar muito do Corinthians, informações nunca faltam, eu quero começar logo pelo Flora. O Corinthians alega que a multa, né, para liberar o Flora é de 5 milhões de reais. Lembra que eu trouxe na semana passada que uma fonte me disse, ó, se você falar que é acima de 2 milhões, você não vai errar. Só que eu não tinha um valor ainda concreto. Acima de 2 milhões, pouco mais de 2, você não vai errar. E aí eu trouxe essa informação e por conta de eu, né, trazer essa informação, uma fonte entrou em contato comigo e falou, ouvi lá que você falou o valor, são 5 milhões, é o valor exato. Então, se algum clube quiser contratar o Flora, né, o garoto de 12 anos, né, que é aí a joia aí da base corintiana, se realmente quiser romper o contrato, o Corinthians, eu não estou falando que é eu que acho que ele vale isso ou não, o Corinthians está alegando nos bastidores que precisa pagar 5 milhões de reais, né, para liberar o jogador, para levar o jogador, porque tem contrato lá com o Corinthians. E o Corinthians alega que o salário dele, né, que eu costumo dar o salário aqui de todo mundo, mas eu não vou dar porque é uma criança, né, de 12 anos, mas que é um bom salário, mas não é exagerado, mas está em dia também. O Corinthians está com salário em dia e também o Corinthians alega isso que está com salário em dia e que precisa pagar 5 milhões de reais para liberar. Ontem eu já trouxe aqui a nota, né, esclarecedora do pai do menino, rebatendo o Corinthians, né, o Flávio Flora. Enfim, temos acompanhado todo o caso e eu, sinceramente, espero que o Corinthians e o Flora ainda cheguem a um acordo. Mas a situação está complicada, o Corinthians alega que o atraso de documentos, que o pai do menino que atrasou os documentos, ontem a gente já leu a carta aqui explicando, né, o pai do menino explicando essa situação, enfim, tá uma guerra de narrativas, claro, né, e agora a gente precisa ver a questão do menino que tem 12 anos e, né, tem um futuro aí pela frente. Então, a informação nova é essa, para não te enrolar. 5 milhões de reais é a multa do Flora. Você acha que vale a pena, né? Você acha que essa multa, inclusive, pode segurar um menino ainda no Corinthians? Deixa o like, comente aqui embaixo. Vamos seguir falando do Coringão, porque a gente tem informações sempre importantes para você. Eu fui saber dos salários atrasados. O Corinthians teve uma grana travada, o que gerou o Corinthians, né, uma situação aí de atrasos salariais, e o Corinthians está lutando aí nos bastidores para destravar essa grana para poder pagar os salários atrasados até o final de semana. Em relação ao Tadieres, o Corinthians ainda está tentando, né, convencer o banco que havia emprestado lá o dinheiro para o Corinthians, o contrato ainda não tinha sido assinado, e o banco, né, acabou recuando por conta de notícias de Ministério Público, de intervenção judicial, né, de ameaças, aquela coisa toda. O banco ficou meio com medo, né, de emprestar essa grana para o Corinthians, nós estamos falando aí de 43 milhões, deu uma recuada. O Corinthians espera destravar. Eu perguntei para fontes importantes hoje no Corinthians o seguinte, dá para cravar que até segunda-feira o Corinthians pagou, já resolveu o transferban do Tadieres e os salários atrasados? E a resposta que eu recebi, infelizmente, foi não. Você vê o trabalho que a gente faz aqui. Aqui não tem agenda positiva não, amigo. Aqui o trabalho é a verdade. Então, eu poderia trazer uma informação ótima aqui para vocês. Até o final de semana está tudo pago. As fontes do Corinthians importantes foram sinceras, porque sabe que eu sou sincero com o meu público, né, quem me acompanha. Então, não dá para garantir que o Corinthians vai pagar o Tadieres até sexta-feira, dia 12, e nem os salários atrasados. Nós estamos falando aí de 43 milhões mais 35 milhões, que é um mês, né, no departamento de futebol. A folha dos jogadores, na verdade,
é de 28 milhões e dá 35 milhões com os contratos antigos. Então, o Corinthians tem que correr, na verdade, em relação aos jogadores, 28 milhões e mais os 43 do Tadieres. Mas não dá para confirmar que isso vai ser feito realmente, vai ser pago, né? O Tadieres vão ser pagos, né? O Tadieres e os atletas. Então, há risco sim de sexta-feira, a notícia triste, um transfer ban de 43 milhões nas costas. O risco ainda existe. Não dá para cravar que vai pagar. Deixa o like, comente aqui embaixo. Descobri os 3 times que tentaram contratar René antes de ele ser comprado pelo Vitória. Na semana passada, o time baiano esteve em São Paulo, se reuniu com os representantes da Lusa no centro de treinamento da Portuguesa e foi fechada a operação de compra de 1 milhão de euros. Antes dessa viagem do presidente Fábio Mota até o CT da Lusa, e cheguei a contar para vocês que 2 times de São Paulo e um time do Nordeste tinham a intenção de comprar o René. Não sabia na oportunidade o nome dos times. Depois que o negócio com o Vitória foi sacramentado, consegui apurar que os interessados eram Corinthians e Palmeiras, entre os representantes de São Paulo e o Bahia, grande rival do Vitória lá em Salvador. Importante registrar que o René tinha só 10 partidas no Campeonato Brasileiro da Série A, ou seja, se a Portuguesa tivesse o vendido para Palmeiras, Corinthians ou Bahia, ele ainda teria condição de atuar. O limite para transferência é de 12 jogos, fez a 13ª partida e você está impedido de atuar por um novo clube. E o René tem números impressionantes no Vitória, somente no Campeonato Brasileiro, 10 jogos, 5 gols e 1 assistência. Depois que eu publiquei sobre o interesse de clubes paulistas e também de um time nordestino que agora a gente já sabe quais são, o presidente Fábio Mota pegou um avião em Salvador, foi até o CT da Portuguesa e sacramentou o negócio rápido, pagando de forma antecipada esse 1 milhão de euros. O próprio presidente já deu uma entrevista nas últimas horas afirmando que tomou essa decisão de acelerar o processo com medo de que algum outro clube brasileiro convencesse o René a não ficar no Vitória e aí, por mais que tivesse a opção de comprá-lo por 1 milhão de euros, o Vitória poderia perder um jogador que se identificou e se encaixou perfeitamente no estilo de jogo do técnico Jair Ventura. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.